Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, aceitem a gravação. Estamos aqui reunidos no canal Cultura Crítica e Psicanálise para o desafio insalubre, saboroso e interessante de enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Vladimir Safatli no texto de conclusão dessa obra aqui, né? Que a gente atravessou grande parte dessa obra nos encontros das sextas-feiras. Boa tarde, Gisele. É, E o texto de conclusão desse livro, dessa edição da Autêntica, é o texto do Vladimir Safatli, intitulado. Como é que é? Não, vi errado. Medo, desamparo, poder sem corpo. E no livro físico, nós estamos na página 454 desta edição da Autêntica. É, esse livro também, ele tá o Edival aqui do grupo falou que está num dos livros do Safatri também, né? Que eu acho que é o dos afetos lá. Eu tenho ele em algum lugar, mas ele está soterrado no meio dos outros. Não vou localizar onde é que ele está agora. Mas de qualquer modo, vamos ao nosso texto do PDF. Como vocês podem ver, no PDF, nós estamos aqui, né? Na é, página 369 do PDF, né? E 454 do livro físico. Sem mais delongas, vamos lá. Eu até vou dar uma voltadinha aqui. Deixa eu ver, é isso mesmo? Eu tinha proposto voltar, mas nem tanto. Vou voltar do contrariamente aqui. Contrariamente a teóricos como Michel Foucault, Freud não acredita em alguma forma de ocaso do poder, né? Ocaso é final, né? Ocaso é sinônimo de pôr do sol, né? O ocaso, né? Declínio, né? Alegoricamente, um declínio, né? Freud não acredita de alguma forma de ocaso do poder soberano em prol do advento de uma era de constituição de individualidades a partir de dinâmicas disciplinares e de controle social. Ele simplesmente acredita que o poder soberano, mesmo quando não se encontra efetivamente constituído na institucionalidade política, continua em latência, como demanda fantasmática dos indivíduos. Seja bem-vindo, Márcio, querido. A recorrência contínua, mesmo em nossa contemporaneidade de sobreposições entre as representações do dirigente político, do chefe de Estado, do pai de família, do líder religioso, do fundador da empresa, deveria nos indicar que estamos diante de um fenômeno mais complexo do que regressões de indivíduos inaptos à maturidade democrática. Interessante, né? Essa posição da consciência que o Freud propõe, né? Não é simplesmente um estado disciplinar, uma organização extrasocial, mas estou indo por minha conta e risco aqui. É como se o Freud já estivesse adiantando Lacan aqui falando, olha, existe o nome do pai, independentemente de qual regime democrático você queira. Existe o nome do pai, né? Assim eu estou entendendo aqui, tá? Se tiver errado, a culpa é minha. Compreender a natureza aqui. Compreender a natureza dessa demanda pelo lugar soberano do poder, assim como a força libidinal responsável por sua resiliência, é uma tarefa a qual Freud, à sua maneira, se impôs. E aqui começamos a parte de hoje mesmo, né? No entanto, não se trata apenas de compreendê-la, mas também de pensar caminhos possíveis para desativá-la, caminhos para, se quisermos usar um sintagma analítico, atravessar tal fantasia.
Mas, tal como no trabalho analítico, não é questão de crer que, uma vez desvelada a armadilha libidinal do político, devemos abandoná-la à história caduca de seu delírio ocidental, substituindo-lhe uma estética ou uma moral, pois tal crença transformaria a psicanálise em um modelo de crítica que crê poder contentar-se com os desvelamentos dos mecanismos de produção das ilusões sociais, na esperança de um desvelamento dessa natureza ter a força perlocucionária capaz de modificar condutas. Seremos mais fiéis a Freud se compreendêssemos o processo de travessia como indução à mutação interna, no sentido e no circuito dos afetos que as fantasias, dos afetos que as fantasias produzem. Eu acho que faltou um as aqui, não? Hum. Freud age como quem explora as ambiguidades de nossas fantasias sociais, como quem desconstrói, e a palavra não está aqui por acaso. Deixa eu melhorar meu ar aqui. Desconstrói por causa a aparente homogeneidade de seu funcionamento, permitindo assim que outras histórias apareçam lá onde acreditávamos encontrar apenas as mesmas histórias. Não se trata de uma crítica pela qual ilusões sociais seriam denunciadas a partir de normatividades possíveis, ainda latentes, que serviriam de fundamento para outra forma de vida em sociedade, como se fosse o caso de desqualificar uma normatividade atual a partir da perspectiva de uma normatividade virtual a respeito da qual Freud seria o enunciador eleito. A crítica freudiana é uma espécie de abertura à possibilidade de transformação das normas, através da exploração de sua ambivalência interna. No nosso caso, transformação da soberania, através da exploração de efeitos ainda inauditos do poder. Tem uma coisa aqui, eu vou lendo isso, eu vou lembrando do livro dele, né? Do Safatli, do livro Dar Corpo ao Impossível, né? Que é isso, né? Essa questão do novo que precisa surgir, ou seja, mas esse sentido, onde está? Onde está essa norma? Não há essa norma, né? O que há é uma abertura para esta nova possibilidade. Isso fica em aberto, né? E daí que isso suplanta, né? A dimensão, né? De simplesmente uma crença, numa ideia, numa fórmula de bolo, numa regra, e não simplesmente numa lei, né, escrita. Há algo na hipótese do poder soberano que não pode ser completamente descartado como figura regressiva de dominação. Há algo em seu lugar que parece pulsar para além dos efeitos de sujeição que tal poder parece necessariamente implicar, bastando lembrar tanto as discussões sobre a soberania popular quanto a constituição da soberania como lugar da subjetividade emancipada. Ou seja, né, aqui me faz lembrar aquela necessidade do mito do pai primordial, do pai primitivo da horda, que a gente mata e devora. Né? Ou seja, mas a gente não sabe se existiu. Não importa. É preciso que o mito exista enquanto mito, ainda que enquanto fato ele nunca tenha acontecido, né? Nesses termos, né, que a questão é reposta. Isso talvez explique porque haverá em Freud dois paradigmas distintos de figuras de autoridade. Uma deriva das fantasias ligadas ao pai primevo, enunciada em Totem e Tabu, e que alcançará a psicologia das massas e a análise do eu. Acabamos de ver. Outra, que é quase a negação interna da primeira e nos abre espaço para uma reavaliação da dimensão política do pensamento freudiano. Aparecerá de forma tensa nesta obra palimpsesto e testamentária que é O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Palimpsesto, em que sentido, né? Palimpsesto é o nome daqueles materiais, no geral feito de carneiro, aqueles tecidos em que antigamente, essa, anterior do papel, né? Você escrevia naquele tecido de pele de carneiro. E daí você escrevia alguma nota, né? Os antigos escreviam tal, né? Bem antigos, né? Aí você precisava usar aquele material, você apagava o escrito
e escrevia por cima, e escrevia por cima. Então, quando a gente coloca esse sentido de obra palimpsesta, é uma obra como se fosse assim, constantemente ressignificada, né? É o que ele está dizendo, essa atualidade de Moisés monoteísmo, né? Essa reavaliação, né? Penso até no sentido, nesse sentido de o retorno do recalcado, né? Como isso está vivo, né? Aquilo que a gente leu lá atrás no Moisés monoteísmo, como isso se reorganiza, reaparece, como isso se atualiza, o sentido constantemente sendo atualizado. Gostaria de dedicar-me a esse primeiro paradigma, a fim de pensar o tipo de mutação dos afetos que permite o advento da política como prática de transformação. Vamos ver no chat aqui. Gisele, o que seria hoje o quadro mágico? Ah, legal, Gisele. Ótima, ótima comparação, né? Exatamente, o quadro mágico, ou ainda a lousa, né? Em última instância, né? A lousa da escola, né? Você escreve, apaga, escreve. Essa é uma realidade palimpsesta, né? Ou seja, um material de infinitos significados, porque o que escrevemos sobre ele muda, né? Então, continua uma obra. Eu vou dar um chute aqui, eu não sei se eu estou tão certo que eu estou falando, mas fica como inspiração. Aquele sentido de obra aberta, né? Quem fala de obra aberta, se não me engano, é o próprio Humberto Eco, eu acho que é, né? Essa obra que está sempre aberta a significações, né? No final das contas, a palimpsesto é um modo de ler, né? Se não me engano, o último tem um livro muito legal para pensar leitura, interpretação de texto, né? É um livro do Humberto Eco chamado é, hum, Interpretação e Superinterpretação. Se não me engano, o último capítulo daquele livro é um conjunto de ensaios. Acho que esse texto não é dele, é de uma crítica literária, que eu não me lembro o nome dela agora. Se não me engano, é dela. E ela fala da escrita palimpsesta, uma coisa assim, né? Podemos pensar nesse tema de abordagem, né? Aliás, preciso recomprar esse livro. Eu tive ele, não sei se acabei emprestando. Eu adoro o Humberto Eco, acho ele sensacional. O verdadeiro escultor da vida social. Partamos de algumas considerações iniciais sobre um pressuposto freudiano central, a saber, o afeto que nos abre para os vínculos sociais é o desamparo. Já um, um tapão aqui, né? É sobre isso que falamos, né? A clínica da psicanálise é uma clínica para o desamparo. Estamos todos desamparados, incompreendidos, não acolhidos, aconteça o que acontecer, né? A Gisele comentou, complementou aqui do quadro mágico, né? No quadro mágico, a criança escreve num plástico grosso, depois puxa esse plástico e recomeça. Sim, 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 é um brinquedo tradicional, né? É bem legal, né? Esse quadro mágico, né? São esses brinquedos, né? Em última instância, talvez seriam a versão contemporânea seriam os tablets, né? Os quadros mágicos, né? O desamparo. A princípio, essa poderia parecer uma versão modernizada de uma ideia presente, por exemplo, em Thomas Hobbes, a respeito do medo como afeto político central, pois afeto mais forte que nos levaria a aquecer a norma, constituindo a possibilidade de uma vida em sociedade que permitiria nos afastarmos do estado de natureza. Lembremos, neste contexto, de algumas características importantes da ideia hobbesiana. Hobbes, o Thomas Hobbes é aquele cara, né, aquele filósofo anterior ao iluminismo, né, do absolutismo, né, um defensor do absolutismo, né, em que ele fala, olha, o homem é o lobo do próprio homem. E a obra maior dele, a obra magna do Hobbes, é uma obra chamada O Leviatã. E ele coloca, olha, é preciso ter um Estado monstruoso, né? Seria esse, no caso, o Estado rei, né? Um rei monstruoso, né? Representando um Estado, porque afinal o homem é lobo do próprio homem, né? Esse Estado hobbesiano. É interessante que depois, em resposta, ele vai virar o Rousseau. E o Rousseau, ele vai falar, né? Ele não, é interessante que o Rousseau é o oposto do Hobbes, né? Não sei até que. Ele é oposto, mas assim. Não sei se ele recusa a ideia de que o homem é o lobo do próprio homem, né? Ele acha. Só que o Rousseau coloca como homem nascendo bom, um mito bom selvagem, mas ele é corrompido pela sociedade e se torna o lobo do próprio homem, né?
Mas, ao contrário de Hobbes, a solução é o contrato social no Rousseau, né? Essa relação, esse contrato, uma relação contratualista entre os homens. E aqui, por favor, né? Homens e mulheres, homens como humanos, né? Ainda que para o século XVIII fosse um século completamente machista, e ele estava falando de homens mais no sentido de homens mesmo, imagino eu, mas não é porque ele era machista que ele precisava ser, que a gente precisa ser, né? Então vamos pensar aqui no homens no sentido de homens humanos, né? Homens, mulheres e tal. Então, voltemos ao Hobbes. E aqui ele abre uma aspa, né? Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, capaz de mantê-los todos em temor respeitoso, diz Hobbes em Passagem Célebre, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. E uma guerra que é todos os homens contra todos os homens, né? Também chamado de estado de Trump, né? Essa foi uma piada infame que eu acabei de pensar, mas acho que tem uma certa relação, né? Uma certa busca pela barbárie, né? Que parece que a gente encontra no atual. Ah, sim, a Gisele colocou, né? Na música Língua, Caetano falou, sejamos o lobo do homem, né? É um clássico, né? Essa música é sensacional do Caetano, né? Ele cita um monte de gente, ele cita Olavo Bilac, ele cita, como é que chama aquele sonetista brasileiro, Glauco Matoso, né? É muito legal. A saída do estado de natureza e de sua guerra, de todos contra todos, o estado este resultante de uma igualdade natural que não implica consolidação da experiência do bem comum, mas conflito perpétuo entre interesses concorrecionais, se faria pelas vias da internalização de um temor respeitoso, constantemente reiterado e produzido pela força de lei de um poder soberano. Pois, se os bens forem comuns a todos, necessariamente haverão de brotar controvérsias sobre quem mais gozará de tais bens e de tais controvérsias, inevitavelmente se seguirá o tipo de calamidades às quais, pelo instinto natural, todo homem é ensinado a esquivar. Esse estado de todo mundo competindo como todo mundo, o Instagram, talvez, outra piada para a gente pensar. Proposição que ilustra como as individualidades seriam animadas por algo como uma força de impulso dirigido ao excesso. Não pode haver bens comuns, porque há um desejo excessivo no seio dos indivíduos. Tudo isso aqui ele está explicando o Hobbes, tá? Ele tá porque ele vai dar um golpe aqui. Ele vai falar, olha só, tem umas coisas aqui, né? Ele está explicando a derivação política de certos afetos de dimensão organizacional política e até para nós psicanalítica a partir do pensamento do Hobbes, que é um pensador do absolutismo francês. Francês? Francês, né? Bom, enfim, do absolutismo, né? Até porque o primeiro estado absolutista não é a França. O primeiro estado absolutista, não vamos esquecer, é Portugal, né? A primeira monarquia moderna absolutista é Portugal. Proposição que ilustra como as individualidades seriam animadas por algo como uma força de impulso dirigido ao excesso. Não pode haver bens comuns, porque há um desejo excessivo no seio dos indivíduos, né? A pulsão, esse excesso, pensássemos nisso, né? Desejo resultante de a natureza ter dado a cada um direito a tudo. Olha que legal isso, né? Encontrar isso no Hobbes. Será que eu estou na página 371, tá? Me lembra do número. Eu vou tentar clicar aqui no número para ver se volta direitinho. 371. Hobbes, como lembra lá, aqui tá Léo Strauss? Deve ser Levi Strauss, né? É Léo, enfim. Tá escrito certo. Eu não conheço Léo Strauss. Conheço o Levi Strauss, mas enfim, né? E eu que não conheço, de repente, né? Como lembra lá Léo Strauss a respeito de Hobbes? O homem espontaneamente deseja infinitamente. Tá, beleza. Voltou? Voltou. Às vezes eu tenho medo de clicar no link aqui e dar errado. Dar cada um direito a tudo, sem que ninguém esteja sentado em alguma forma de lugar natural. Aqui, deixa eu ver. Edival. É isso mesmo, Edival? Léo Strauss? É óbvio, né? Não haveria de ser tanto que tem, por exemplo, sei lá, Richard Strauss, né? Strauss, né? Enfim, né? Olha só, eu não conhecia. Bom, quem sou eu, né? Legal. Então, o Edival confirmou aqui. É eu que não conheço. É Léo Strauss. É isso aí. Tal excesso, eu fico pensando aqui num livro sensacional para quem quer estudar toxicomania
adicções e vícios, né? A Clínica do Excesso, Domênico Cossenza, né? É sobre isso, né? O excesso nos constitui, né? Um desejo pelo excesso. Em última instância, estamos em psicologia. Olha o diálogo com psicologia das massas, análise do eu, né? O que que é esse excesso? Essa busca pelo absoluto, né? Pelo nirvana, o estado de nirvana, dissolução final, o gozo final. O que que é o gozo final? É a morte, né? Tá? Ah lá, o Edival complementou, do campo da filosofia também. Legal, Edival, valeu mesmo. Tal excesso aparece necessariamente para Hobbes. Olha lá, deixa eu voltar. Natureza é ter dado a cada um direito a tudo, sem que ninguém esteja sentado em alguma forma de lugar natural. Tal excesso aparece necessariamente para Hobbes, não apenas através do egoísmo ilimitado, mas também através da cobiça em relação ao que faz o outro gozar, da ambição por ocupar lugares que desalojem aquele que é visto preferencialmente como concorrente, pois o excesso, como é traço comum de todos os homens, só pode acabar como desejo pelo mesmo. Muitos, ao mesmo tempo, têm o apetite pelas mesmas coisas. Assim, Hobbes descreve como o aparecimento histórico de uma sociedade de indivíduos liberados de toda forma de lugar natural ou de regulação coletiva pré-determinada só pode ser compreendido como o advento de uma sociedade da insegurança total, não muito distante daquela que podemos encontrar nas sociedades neoliberais contemporâneas. Eu estava provocando aqui, né? Falando do Trump, do Instagram. Tá aqui. Já estava em Hobbes essa lógica. Do total, né? Quero ter tudo, quero conhecer tudo, quero saber tudo, quero ler todos os livros. Essa pulsão, em última instância, é uma pulsão de morte, né? Contra a destrutividade amedrontadora desse excesso que coloca os indivíduos em perpétuo movimento, fazendo-os desejar o objeto de desejo do outro, levando-os facilmente à morte violenta, faz-se necessário o governo. Pensamento hobbesiano, tá? Estamos nele. O que demonstra como a possibilidade mesma da existência do governo e, por consequência, ao menos nesse contexto, a possibilidade de estabelecer relações através de contratos que determinem lugares, obrigações, previsões de comportamento estariam vinculadas à circulação do medo como afeto instaurador e conservador de relações de autoridade. O medo não é uma grande marca do nosso mundo contemporâneo também? Aqui estamos falando de Hobbes, tá? Estamos falando do século XVIII. O Hobbes é do absolutismo, ele é do XVIII, mas do começo do XVIII, né? Porque ele está anterior ao pensamento iluminista, né? É em resposta a ele que Rousseau vai escrever, né? Doido, né? Não é sobre o medo? O que organiza os pensamentos da direita mais radical no mundo e no Brasil hoje? É o medo, né? Fazer um jogo contemporâneo aqui, só para dar uma ilustração. Esse debate, esse falso debate que temos hoje, estamos em março de 2026. Esse vídeo vai ficar para a eternidade, né? Vai querer. Então, para saber de quanto. Estamos em março de 2026. Esse falso debate sobre se a senadora, deputada Érica Hilton deveria ou não deveria estar. O que justifica esse fato? Porque esse é um falso debate. Ela é mulher, mas é mulher trans, mas é mulher, né? Então acabou, deixa a moça lá, não enche o saco. Ela faz um monte de coisa para mulher, ela faz só para as mulheres trans ou faz para mulheres cis? Faz mulheres cis também, então não enche o saco, né? Por que que é um falso debate? O que justifica esse debate de ficar enchendo a paciência do povo brasileiro com tanta coisa útil para falar se Erika Hilton pode. O medo. Que afeto está em jogo? O medo. O que falava Regina Duarte na primeira eleição de Lula? E Lula ganhou a eleição, o que falava Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, era o apelido da atriz Regina Duarte, que depois se tornou uma das soldadas a engrossar a fileira do autoritarismo no Brasil. O que que ela falava sobre Lula? Não sei se vocês são da época, eu lembro. Ela falava assim: ai, eu tenho medo. Não é? O que que é o discurso do medo do MTST que vai tomar a sua casa? O Boulos vai invadir a sua casa. Você mora de aluguel numa casa e você tem um Tempra.
turbo na garagem, você tem um Maré, mas o Boulos vai tirar o seu Maré. O que que é isso? Né? Ele vai tomar pela revolução o seu carrinho de cachorro-quente, a sua loja de celular, de capinhas de celular. O que que é isso? O medo, né? Ou até aquele vídeo famoso, Vivi esses dias me mandou do Porta dos Fundos, né? O Fábio Porchat vestido de mulher, invadindo a casa de uma senhora, falando: agora me traz a sua neta, porque agora a gente vai transformar todo mundo em trans. Toma aqui o kit gay. O que que era o kit gay? A mamadeira de piroca. O medo. Hobbes anuncia isso no século XVIII. Nós estamos vendo Safato ele comentando isso aqui no século XXI. Isso aqui é sério. É de política, é de agora, é do já que a gente está falando. E isso aparece na clínica. As pessoas chegam na clínica como? Com medo. Mas e se eu tiver que bancar meu desejo? O que que eu faço com o meu abandono e com o meu medo? É sobre isso. É disso que ele está falando. As pessoas têm medo. Nós temos medo. Fábio, Né? Olha o Benja. Belezinha, Benja? Diga aí. e aí, tudo bom? Tudo Tudo bom, jóia? pessoal? Tudo. Fábio, na psicologia, né? Eu sou psicólogo. Na psicologia organizacional, na psicologia institucional, a gente fala muitas vezes que as coisas dão erradas pela falta do processo de comunicação. A comunicação está no centro de vários problemas, né? Não só das organizações, das instituições, como nas famílias. E essa questão do medo, ela é muito percebida. Por exemplo, você está numa instituição pública onde os gestores estão envolvidos com algum tipo de corrupção. Existe ali um medo. E esse medo é o que trava o processo de comunicação. A comunicação não existe. Porque se a comunicação existir, ela vai desvelar um monte de coisa. Na família, um pai que é agressivo, a mãe deixa de conversar o que sente, o filho deixa de conversar o que sente, e existe um adoecimento da família pelo medo, que trava o processo de comunicação. Então, realmente, essa questão do medo ela é muito significativa. E ela, eu acho que, pensando agora, ela incide diretamente sobre o processo de comunicação que deixa de existir. As pessoas pode ver nas lutas, né? Eu acredito que nas lutas de classe, quem está no domínio, ele faz o domínio pelo medo, né? Onde os trabalhadores não podem colocar suas necessidades, não existe esse espaço, porque senão vão ser demitidos, porque senão vai ter alguma represália. O medo ele está muito presente, né? E ele barra o processo de comunicação, que é o que poderia justamente retirar esse medo e fazer com que tudo acontecesse. Ele é uma necessidade que existe esse medo para a manutenção do poder. O que, pegando carona aí, Benjamin, o que pega, explica, ajuda a entender o fato de, no passado, né, não longe, um tal candidato não participar do debate, né? Porque você mantém, porque o debate, a comunicação poderia, é, o edifício poderia ruir, né? E por isso não podia estar no debate. Achei interessante você trazer isso, que é bem ilustrativo, né? Legal, né? Não, totalmente, assim, concordo. Acho até, eu tenho um certo pensamento, acho que né, mais radical no sentido assim que, é, não sei, talvez pareça que seja possível uma comunicação que atravesse o medo, né? E eu acho que assim, é o que a gente tenta, mas assim, acho que é o único, talvez seja uma pretensão minha acreditar nisso, mas o único lugar que dá para atravessar o medo é na análise. Esse medo aí. Se não for aí, não tem outro lugar para atravessar. Né? Tá, tem. Ah, Vamos lá, né? Na arte, em algumas lugares de certa radicalidade, assim, né? Mas no cotidiano, assim, vivendo no cotidiano do dia a dia, são pouquíssimos os espaços, né? Talvez na arte, no teatro, talvez no cinema, né? Manifestações e assim. E óbvio, né? Quem vai para manifestação artística
disposto a atravessar a radicalidade, né? Você vai ler um Guimarães Rosa e você vai realmente fazer a travessia do Sussuarão com o Guimarães Rosa. É disso que ele está falando, né? E não, sei lá, a imbricação da arte. A arte, né? Por exemplo, no início da nossa, no nascimento, nosso todo movimento de direita contemporâneo, no contexto lá, sei lá, 2014, 2015, 16, 17, até chegar a 18, com a eleição do Inominável, né? Do Valdemorte lá. É interessante como a gente, por exemplo, vocês lembram daqueles ataques que a gente tinha orquestrados pelo MBL ao Queer Museu, né? Que a exposição não pode desenhar. Interessante como tem um ataque à arte, né? Como a arte não pode. É interessante como é um lugar de perigo, né? E o medo organiza, né? Eu acho que é óbvio que o Safatli vai explorar muito mais aqui, né? Como o medo Inclu- organiza as coisas, né? Inclusive, é libertador, né? É, né? A arte ela Ah, traz ali de uma forma crítica é. situações que vão abrindo né? Levando a pessoa a conhecimento, a entendimento, né? A própria É. educação, né? Uhum. A psicanálise. Então são coisas assim que por isso que a direita é contra tudo isso, né? Claro. Uma das coisas que começa logo, de que agora sumiu, né? Porque talvez se tornou difuso, mas antes era muito concentrado, né? No Escola Sem Partido, né? Aquela lógica fascista horrorosa. E falo com muita propriedade, porque aqui na minha cidade, em Piracicaba, a gente tinha um jornal de distribuição pública, a gente editava um jornal chamado Jornal Porta Aberta. E na época a gente entrevistou o cara da Escola Sem Partido. Tá? Então a gente conhece o rolê do cara e pode falar, sim, é ele mesmo. Se um dia você assistir, eu estou te ofendendo como fascista? Não, eu estou diagnosticando a sua retórica, inventor do Escola Sem Partido, como uma retórica fascista, né? Você é fascista? Não posso dizer de você, mas as suas ideias são, né? E não é contra você, mas é contra as suas ideias, né? E, assim, mas a questão é que me parece que a natureza da comunicação é o ruído, né? E daí que ela está sempre aberta, daí que ela é sempre palimpsesta, né? Que é bom. Estamos na dimensão do Lacan, né? A comunicação é ruído e o sujeito é barrado, né? A gente não tem um sentido, né? A gente não tem esse sentido. A gente tem que estar dando esse sentido, né? A comunicação é palimpsesta, né? Nesses termos. Vamos ver aqui o grupo de a galera, né? Comentários aqui, a Gisele comentou da igreja, dos evangélicos, todos se consertam por medo, mas tem um papel. É, se consertam, se organizam, né? E aí, sim, os evangélicos não só, né? Assim, a gente tem o movimento evangélico progressista, mas enfim, né? O inferno é uma ameaça e o paraíso é um suborno, né? Assim, aí, bom, gente, eu não quero ser muito oposto aí, mas. Há que se pensar uma outra lógica que não essa, né? Enfim. A Gisele trouxe também uma questão aqui muito específica da política contemporânea, interessante, né? Que estou lendo aqui no grupo, e parece que na gravação não aparece, né? O box aqui deu lendo, né? Da conversa do grupo, né? Fala como é que é sobre Alexandre de Moraes e o Bozo, né? De ter colocado ele na prisão domiciliar. Olha, Gisele, essas questões jurídicas, eu sinceramente eu venho muito, muito resolutamente assumindo a minha ignorância, porque eu acho assim que tá tudo tão complicado que assim, não sei dizer o que que é o que, né? Acho assim, eu acho que a gente tá, não é nenhum exagero dizer que a gente é um país da América Latina, né? A gente é um país daquilo que antigamente se chamava Terceiro Mundo, a nossa posição no mapa contemporâneo não é uma posição privilegiada, ainda que em relação a outros países da América Latina a gente é muito privilegiado estrategicamente, e a gente é um país constantemente no século XX sob ataque da política norte-americana. Isso daí tá assim, sempre foi, né? A história da ditadura brasileira sempre foi, né? E assim, a gente tem um governo Trump que abertamente fala em organizar a América do Sul a serviço dos Estados Unidos, né? E há pouco tempo a gente teve que explicar que quando a gente fala América, que não é só a América do Norte, mas a organização psíquica do povo americano no geral, obviamente, né?
é tão miserável que eles precisam até de aulas de geografia para entender isso, né? Tamanha a noção de que, veja, nós tivemos agora, né, os Estados Unidos arrancando o governador, o presidente da Venezuela. Isso nunca aconteceu na história do planeta Terra, tá? Um estado chegar e pegar o presidente do outro e sequestrar. E a gente tá tudo bem. Não, não, gente, isso né? Na Idade Média não se fazia isso. Na Idade Média você tomava, sei lá, um feudo, um país, você, né, tinha uma guerra. Tinha até um certo acordo de cavalheiros na Idade Média, né? Você pegar e sequestrar um líder de um país, assim, uau, olha, isso é novo na história do mundo, tá? Não precisa demarcar isso. E isso é a nossa realidade agora. A gente também. Eu tô fazendo. Eu quero continuar aqui nosso debate na ordem da psicanálise, mas a gente não pode abrir mão da história, né? A gente está vivendo um momento histórico. Todo momento histórico é único, né? A história, eu gosto de pensar a história como a psicanálise do coletivo, né? Porque a história também é do singular. Assim como o paciente no divã, ele é único, ele é singular, é da singularidade, o momento histórico também é da singularidade. E a nossa singularidade agora é essa. A gente não pode esquecer onde a gente está, né? E o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? A Renata colocou aqui na poesia da arte, né? Na poesia da recriação da linguagem, né? A Gisele aqui, que está preocupadíssima. Eu sei que estou interrompendo muito. Última vez, não, não é interrupção, não, Gisele, é o nosso debate. Aqui é pra gente, né? Quem assistir a gente, porque gosta da gente, é assim. Né? E quem não gostar, por favor, tome seu rumo, né? Eu sei, né? Mas última vez, o que vocês acham da gente ler a terceira, ler a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa? Total, eu sou super a favor, concordo. Edival, né? E matar o líder supremo do outro, né? Falando sobre o Ayatollah. Que era agora o que foi morto? Tem o Ayatollah. Teve o Khomeini, eu sou da época do Ayatollah Khomeini, agora o Ayatollah Khamenei, né? Que foi morto, né? A Gisele. Sim, a gente está vivendo, assim, há um momento. Né? Essa questão dos ruídos, da violência, né? Isso nos atravessa, né? Uma violência tão desaberta, tão desabrida, né? Esses dias eu tive que, tadinha, tive que falar para mamãe. Mamãe, se um dia nos escutar, né? Fábio, né? Ela sabe que ela é mãe de um historiador, né? Fábio, aí, coitada, ela vem perguntar para mim, tá ferrada, né? Fábio, vai ter guerra? Aí eu tentei acalmar minha mãe, mas não sei se adiantou. Eu falei, mamãe, mas quando não estivermos em guerra? Tadinha da minha mãe. Tá indo para 80 anos esse ano. Mas, mamãe, veja bem, é que não tá na gente aqui agora, por enquanto, mas note, para Palestina sempre foi guerra. Onde não tem guerra? A Turquia tem guerra, a Ucrânia tem guerra. Onde não está a guerra? Né? Talvez a gente devesse ir para o Freud, voltar para o Freud, por que a guerra? O texto do Freud, né? Que, aliás, está nesse volume aqui, né? Esse volume é interessante, né? Então, né? É sobre essa relação de autoridade, né? Essa dimensão edipiana que parece que atravessa a nossa geopolítica desde sempre, né? E está na hora da humanidade. Como é que a gente faz para botar a humanidade toda no divã? Porque ela precisa se haver com suas relações de poder, que são relações edipianas, né? Ela precisa se haver, né? Vamos lá. A guerra está dentro de nós, né? Talvez a gente devesse superar essa dimensão de guerra, né? Voltemos. O que demonstra como a possibilidade mesma da existência do governo e, por consequência, ao menos nesse contexto, a possibilidade de estabelecer relações através de contratos que determinem lugares, obrigações, previsões de comportamento e estariam vinculadas à circulação do medo, como afeto instaurador e conservador de relações de alteridade, de autoridade. Esse medo, vamos ver esse 15? Estou na 371, né? Ninguém melhor do que Carl Schmitt descreve os pressupostos dessa passagem hobbesiana do estado de natureza ao contrato fundador da vida em sociedade. Aspas. Esse contrato é concebido de maneira perfeitamente individualista. Todos os vínculos e todas as comunidades são dissolvidos. Indivíduos atomizados se encontram no medo, até que brilhe a luz do entendimento, criando um consenso dirigido à submissão geral e incondicional à potência suprema. Carl Schmitt, Le Léviathan de la Doctrine, l'État de Rome. Sans a Simbolique Politique. Paris, referência do caboclo aqui, né?
Esse medo teria a força de estabilizar a sociedade, paralisar o movimento e bloquear o excesso das paixões. Isso leva comentadores como Remo Bodei a insistirem em uma cumplicidade entre razão e medo. Não apenas porque a razão seria impotente sem o medo, mas principalmente porque o medo seria, em Hobbes, uma espécie de paixão universal calculadora, por permitir o cálculo das consequências possíveis a partir da memória dos danos, fundamento para a deliberação racional e a previsibilidade da ação. Isso, o medo ligado à força coercitiva da soberania deve ser visto apenas como certa astúcia para defender a vida social de medo maior. Hum, até chamaria atenção aqui, quando a gente fala do nosso mundo contemporâneo, da especificidade, né? O que a gente chama de ONU é um conjunto, é uma instituição e um conjunto de acordos que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para quê? Para evitar o mal maior, o Holocausto, né? O terror de um nazismo supremo, de um novo Hitler. Bom, a ONU praticamente acabou, né? Quando você tem, por exemplo, um país sem declarar guerra, invadindo o outro, e arrancando o seu governante, que você, ninguém tá falando para gostar de Maduro, aqui não é sobre isso, mas olha só, você sequestrar um presidente de um país depois da Segunda Guerra Mundial, sem uma declaração de guerra, sabe? Você, por exemplo, o Irã estava cumprindo os tratados da ONU, estava obedecendo os tratados com os Estados Unidos e Israel. E foi bombardeado, e foi invadido. Invadido não, foi bombardeado. Sem, sem respeitar os acordos internacionais da ONU. Ou seja, Trump e Netanyahu dissolveram a ONU? Mas vocês estão abrindo para quê? Para o resgate do terror do nazismo? É isso? Porque a ONU surgiu para tamponar o retorno de um fascismo. Se vocês dissolvem a ONU, se a maior potência do mundo, ainda, os Estados Unidos, desafia a ONU, ué, é isso que você quer de volta? O medo? Parece, né? Fábio, e bem rapidinho, só para dar um pitaco aí, né, nessa relação do medo, né, tem Aham. um livro muito interessante de um sociólogo das emoções, né, que é Maurício Cury, o nome dele. O título do livro é Quem Tem Medo em João Pessoa, né? E aí ele vai fazer uma análise muito interessante, porque ele vai associar o crescimento da cidade a esse crescimento do medo, né? E aí uma das coisas mais interessantes que ele fala nesse sentido é que o medo pode ser entendido como uma forma de sobreviver, né? Porque aí você vai criando, os habitantes dentro da cidade vão criando, vão lidando com essas novas informações dentro do crescimento da cidade, e aí novos arranjos vão seguindo, né? E aí o medo é essencial nesse sentimento também de sobrevivência, né? E aí, quando ele vai categorizar o medo, ele bota justamente uma das características dessa nova, do crescimento da cidade, ele também associa, né, a uma questão, né, do secular, desse crescimento do secularismo, né, que de certa forma o crescimento da cidade acaba por afastar as pessoas de Deus, né? E aí a religião também surge como nesse sentido como um mecanismo interessante, né, na cooptação desse medo, desse sentimento de medo, né? E aí aí ele dialoga muito com a teoria clássica, por exemplo, com Durkheim e tal, o medo como um elo de coesão, né? E aí fica a dica para quem quiser se aprofundar, né, nessa questão do medo enquanto também uma questão da sociedade, né? Não apenas associada ao indivíduo. Olha só que interessante. Uma coisa muito interessante para se pensar. Eu fico até imaginando assim que talvez o momento estético da humanidade sobre o medo, por excelência, seja o romantismo, né? O romantismo era, acima de tudo, uma arte do sublime e do terror, né? O resgate do trágico grego pelo romantismo, né? E eu fico imaginando como o mundo contemporâneo, ele é um mundo que se ergue sob o auspício do medo, né? E esse afeto, né? Ele é muito poderoso, né?
é interessante destacar, por exemplo, no mundo animal, né? O animal que ataca é o animal amedrontado, né? O medo é aquele, né? Um animal acuado é o animal que ataca, né? É interessante, né? Pensar como a gente pode, saindo a partir disso que a gente está lendo aqui, pensar, inclusive, como o mundo contemporâneo, como uma máquina de medo, né? E até eu agregaria, e talvez o Safatri, acredito que ele vai falar disso daqui a pouco, né? Um complemento do medo que eu acho tão importante para pensar o nosso mundo contemporâneo hoje, né? A nossa sociedade da atenção, que é o ódio, né? Até porque medo e ódio talvez sejam dois lados da mesma moeda, né? O medo e o ódio, né? É, Mas legal, passa pra gente depois o nome dessas referências aí, viu? Lá no grupo, Edival, né? A Vivi revoltada com o Trump. Você acha acima de tudo e de todos? Sim, concordo. Gisele, mas aqui parece que somente eu não consigo ouvir o Edival. A Gisele está frustrada porque ouve pouco o Edival. Mas tudo bem, comunicação do Edival. A comunicação é ruídos, Gisele. A gente aumenta o som e faz o que pode. É, Voltando aqui. A força coercitiva da soberania deve ser vista apenas como certa astúcia para defender a vida social do medo maior, porque os vínculos das palavras são demasiado fracos para refrear a ambição, a natureza, a avareza, a cólera e outras paixões dos homens, se não houver o medo de algum poder coercitivo, coisa impossível de supor na condição de simples natureza, em que os homens são todos iguais e juízes do acerto de seus próprios temores. O Hobbes, né? Beleza, o próximo dos ótimos. Depois vai ter um 19 do Janine Ribeiro, a gente vê. É verdade que Hobbes também afirma: as paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de consegui-las por meio do trabalho. Da mesma forma, ele lembra que, sendo a força da palavra demasiado fraca para levar os homens a respeitarem seus pactos, haveria duas maneiras de reforçá-la: o medo ou ainda o orgulho e a glória por não precisar faltar com a palavra. Tais considerações parecem abrir espaço à circulação de outros afetos sociais, com uma esperança e um tipo específico de amor próprio ligado ao reconhecimento de si como sujeito moral. Estamos no aqui, Renato Janine Ribeiro, que inclusive foi ministro da Cultura, né? Por exemplo, insistirá que pode-se reduzir a pares a multiplicidade das paixões, medo e esperança, aversão e desejo, ou, em termos físicos, repulsão e atração. Mas não é possível escutar a filosofia hobbesiana pela nota só do medo, que não existe sem o contraponto da esperança, né? Beleza. No entanto, a antropologia hobbesiana faz com que tais afetos circulem apenas em regime de excepcionalidade, o que fica claro em afirmações como: de todas as paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo. Mas, excetuando algumas naturezas generosas, é a única coisa que leva os homens a respeitá-las. Faltaria à maioria dos homens a capacidade de se afastar da força incendiária das paixões e atingir essa situação de esfriamento na qual o vínculo político não precisaria fazer apelo nem ao temor, nem sequer ao amor, que, enquanto modelo para a relação com o Estado, acaba por construir a imagem da soberania, a imagem paterna, modelando a política na família. Ou seja, o esfriamento das paixões aparece como função da autoridade soberana e condição para a perpetuação do campo político, mesmo que tal esfriamento se apague com a moeda da circulação perpétua de outras paixões que parecem nos sujeitar à contínua dependência. Por isso, mais do que expressão de uma compreensão antropológica precisa, que daria a Hobbes a virtude do realismo político resultante da observação desencantada da natureza humana, seu pensamento possui como horizonte uma lógica do poder pensada a partir de uma limitação política, no caso, de uma impossibilidade de pensar a política para além dos dispositivos que transformam o amparo produzido pela segurança e pela estabilidade em afeto mobilizador do vínculo social. Política na qual o protego ergo obligo é o cogito ergo sum do Estado. O conceito do político, teoria do partizan, blá, blá. Maravilha.
Pois o Estado hobbesiano é, acima de tudo, um estado de proteção social, que se serve de todo o poder possível, instaurando um domínio de legalidade própria, neutro em relação a valores e verdade, para realizar sua tarefa sem constrangimento externo algum, ou seja, como uma máquina administrativa que desconhece coerções em sua função de assegurar a existência física daqueles que dominam e protegem. Eu domino porque protejo, né? É um Estado paternalista nesses termos mesmo, né? Um Estado construído a partir da dessocialização de todo vínculo comunitário, constituindo-se como espaço de uma relação de não relações, né? As pessoas simplesmente não há um laço social, né? Não há uma solidariedade, né? Não há um vínculo pleno entre as pessoas que dê coalizão às pessoas. Então, então existe um Estado que suplanta todos, porque todos são individuais e por isso não se devoram. Então, esse Estado faz isso, domina porque controla, né? Esse é o ideal do absolutismo, do modelo hobbesiano, e que o Safatli está trazendo aqui, porque tenho certo que ele vai pegar esse modelo hobbesiano e vai já já desconstruir isso, né? Mas vocês sabem como é que é o Safatli, né? Ele apresenta, ele escrutina tudo, né? Ele organiza, ele esquadrinha, aí depois ele desmonta, né? O fato fundamental no interior dessa relação de não relações é a necessidade que tal legitimação da soberania pela capacidade de amparo e segurança tem da perpetuação contínua da imagem da violência desagregadora à espreita, da morte violenta iminente, caso o espaço social deixe de ser controlado por uma vontade soberana de amplos poderes. Eu acho muito interessante como essa descrição desse estado, assim, olha, o que que ele está dizendo? Olha, é o estado malvadão, que não é o nosso estado, tá? Não é o nosso estado. Esse estado é o modelo de estado absolutista, tá? Mas é interessante que, pensando no mundo contemporâneo, essa ideação, ela tá na cabeça de um pai todo-poderoso, né? Na mão da direita, né? É o que, por exemplo, quando a gente escuta, recentemente foi perguntado para o Tarcísio, né? Como é que ele via a elevação dos nossas organizações criminosas a status de terrorismo internacional para justificar o poder do Trump no Brasil. E o Tarcísio falou: Ah, é muito bem-vinda a ajuda dos Estados Unidos, né? Essa resposta do Tarcísio é a resposta de quem fala: Olha, é muito bom um papai malvadão que venha nos controlar, porque nós nós não podemos falar de nós mesmos. Nós somos incapazes. Nós somos bebês. Nós somos crianças que precisamos de um pai castrador que nos controle. Nós precisamos desse poder robesiano absoluto, porque America first, first. É muito curioso um brasileiro, né, dizendo: nós não temos autonomia. Deixa que papai cuida da gente. Mas é esse tipo de relação que você está lendo ali no Tarcísio, tá? Parece muito claro. Do século, Tarcísio voltou para o século XVIII e trouxe uma. É interessante que justamente uma direita que diz que não gosta de um Estado poderoso, na sua lógica de poder, clama aos Estados Unidos como um Estado poderoso que nos domine e nos dê sentido, dizendo que nós não podemos dar sentido a nós mesmos, mas sim o Estado poderoso. Fábio, Oi. Fábio, eu me lembrei também daquela entrevista do Flávio, né, com a Dua Lipa e o Guedinho, né? Hum. Que eles estavam falando das tarifas, né, e da Magnitsky, e aí o Flávio dizendo, não, tem que entregar tudo, tem que entregar tudo, ele é mais forte que a gente, entrega logo tudo para eles, não sei o quê, que aí é melhor e tal. É muito curioso que um povo que fala Brasil acima de tudo fale que é preciso entregar para o presidente dos Estados Unidos para que uma. Qual é o sentido? Qual é que nacionalismo? Mas o Brasil inventou um conceito, isso não é novo, tá? Isso daí tá desde a época de Vargas, que é aquele, como é que chama aquele rapaz lá que encheu o saco do Vargas, daí quando teve a ditadura militar foi pra fora, que era mesmo? Aquele, me fugiu o nome dele agora, é um político brasileiro, era um jornalista, que era o inimigo número um do Vargas, né? Era E o Rezog, não? não, não. Desculpa, eu tô...
Resolve agora, né, Não, Davi? mas olha agora da ditadura militar. O Vargas é o. Eu esqueço o nome, né? Da década de. Um jornalista e que teve um atentado contra ele, escapou e que não foi feito pelo Vargas, mas se estava envolvido o guarda-costas do Vargas, enfim. Esqueci o nome dele agora. E ele. Isso é muito comum no Brasil, né? No Brasil você tem um nacionalismo que é a favor dos Estados Unidos, né? Eu me lembro dos meus parentes, né, da década na época da década de 80, eu tinha um dos parentes meus, que era uma senhora de idade já, e que ela falava, ela adorava os Estados Unidos, ela falava, o meu sonho é que os Estados Unidos invadam o Brasil, né? Que ele nos controle, nos comande, né? E isso não é novo, tá? Isso daí foi, eu lembro, eu era criança, devia ter uns 7 anos, em 85 acabou a ditadura militar, tinha acabado de acabar a ditadura militar, estava tendo, sei lá, constituinte, né? E a minha tia estava falando, olha, os Estados Unidos são o máximo, eles podiam nos colonizar, né? Isso não é novo, né? Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda. Carlos Lacerda sempre trabalhou a favor da organização dos Estados Unidos no Brasil, né? E foi um dos grandes antípodas de Vargas, e não estou defendendo Vargas aqui, tá? Mas mapeando essa questão, que o Vargas era nacionalista, que era autoritário, criminoso, foi, fascínora, foi, tá? Mas ele era nacionalista, não estou dizendo que ele era bom, ele era nacionalista, né? É interessante pensar, né? Como traz elemento para isso agora, né? Sendo o Estado nada mais que a guerra civil constantemente impedida através de uma força insuperável. Eu já li essa parte, não, né? Me pulei aqui, agora me perdi. Vou voltar aqui, se eu li, eu leio de novo. O fato fundamental no interior dessa relação, de não relações, é a necessidade de tal legitimação da soberania pela capacidade de amparo e segurança tem da perpetuação contínua da imagem da violência desagregadora à espreita, da morte violenta iminente, caso o espaço social deixe de ser controlado por uma vontade soberana de amplos poderes, sendo o Estado nada mais que a guerra civil constantemente impedida através de uma força insuperável, ele precisa provocar continuamente o sentimento de desamparo, da iminência do estado de guerra, transformando-o imediatamente em medo da vulnerabilidade externa, para assim legitimar-se como força de amparo fundada na perpetuação de nossa dependência. Ah, nossa, como está claro isso, né? Na verdade, devemos ser mais precisos e lembrar que a autoridade soberana tem sua legitimidade assegurada não apenas por instaurar uma relação baseada no medo para com o próprio soberano, mas principalmente por fornecer a imagem do distanciamento possível em relação a uma fantasia social de desagregação imanente no laço social e de risco constante da morte violenta. Uma fantasia social que Hobbes chama de guerra de todos contra todos. É através da perpetuação da iminência de sua presença que a autoridade soberana encontra seu fundamento. É alimentado, é alimentando tal fantasia social que se justifica a necessidade do poder pacificador. Olha que interessante, né? Inclusive, aí eu vou fazer apontar o dedo na ferida, tá? Inclusive a esquerda, né? Quando a gente tem, por exemplo, a invasão dos morros, e não estou dizendo que não precisa ser tomadas atitudes contra o crime organizado, mas quando tem invasão dos morros do Brasil, Rio de Janeiro, costuma-se falar de política pacificadora. Inclusive foi a esquerda no Brasil, né, os governos do PT, que organizaram no Rio de Janeiro a chamada UPP, Unidades de Polícia Pacificadora. Que paz é essa? Já diz o grande Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? É alimentando tal fantasia social que se justifica a necessidade do poder pacificador, da representação política, ou seja, do abrir mão de meu direito natural em prol da constituição de um representante cujas ações soberanas serão a forma verdadeira de minha vontade. Só assim o medo poderá confrontar as vontades de todos, os indivíduos, como se fosse o verdadeiro escultor da vida social. É interessante como essa realidade robesiana que ele traz, a gente começa a ouvir e fala, nossa, mas é a descrição do fascismo, né?
É a descrição do neoliberalismo fascista contemporâneo. É exatamente isso. Né? Mas enfim, é certo que ele vai. Conhecendo o Safato, ele é por aí, é aí que ele vai terminar, né? Vai terminar, não, vai começar, né? Mas enfim. É importante ainda salientar que essa fantasia pede uma dupla fundamentação. Por um lado, ela apela à condição presente dos homens. Não sendo uma hipótese histórica, o estado de natureza é uma inferência feita a partir da análise das paixões atuais. Hobbes pede que lembremos como todos os países, embora estejam em paz com seus vizinhos, ainda assim guardam suas fronteiras com homens armados, suas cidades com muros e portas, e mantêm uma constante vigilância. Lembra ainda como os particulares não viajam sem levar sua espada ao seu lado para se defenderem, nem dormem sem fecharem não só as portas para a proteção de seus concidadãos, mas até seus cofres e baús por temor aos domésticos. Mas notemos um ponto central: a espada que carrego, as trancas da minha porta em meus baús, os muros da cidade na qual habito, são índices não apenas do desejo excessivo que vem do outro, eles são índices indiretos do excesso do meu próprio desejo. Como se Hobbes afirmasse: olhe para as suas trancas e você verá não apenas seu medo em relação ao outro, mas o seu excesso, mas o excesso de seu próprio desejo que desampara por querer levá-lo a situações nas quais imperam a violência e o descontrole da força. A retórica apela aqui à universalidade implicativa, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você quem está nesta prisão. Me abrace, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. E daí, inebriados por essa reflexão, a gente pode lembrar do livro do Christian Dunker, né? Mal-estar, sofrimento e sintoma, que ele vai falar das lógicas dos condomínios. É aqui que a gente tá. E, Fábio, também aqui ele está falando de uma projeção, né? Total, Uma projeção total. clara, total, tipo assim, ó, vamos Organização atacar o neurônica. Iraque porque o Iraque vai atacar, ou melhor, o Iraque vai atacar a gente, aí pá, ataca o Iraque. O Irã vai É. atacar a gente, pá, ataca o Irã. E assim, e assim vai, né? Atacar e descobre que o Iraque não tinha arma de massa, que o Irã não tinha refinado o urânio, e vai atacando os outros, que todo mundo vai atacar a gente, né? Não, e assim, o Iraque, o Saddam Hussein, o Saddam Hussein era um líder sunita que foi posto no poder para enfrentar o islamismo xiita, né, do Ayatollah Khomeini, que era um líder revolucionário refugiado na França, à época do Shah Reza Pahlavi, né? E daí, o Saddam Hussein, eu me lembro quando eu era jovenzinha, mas era mais jovem, né? Quando teve a guerra do Iraque, eu achei aquele estranho, eu falei, ué, mas foi Estados Unidos, eu já na época que eu estudava no cursinho, né, 2004. Não, já era professor, 2004, né? 2004 eu já era professor de história, né? Mas como assim? Vocês colocaram os caras no poder, né? Como assim agora? Falar, é o inimigo, o Saddam Hussein. Vocês estão loucos, né? Assim como Osama Bin Laden, o Osama Bin Laden, ele não é nem sunita nem xiita, ele é wahhabi. E o clã dos wahhabi, ele descende da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita performa o dinheiro. A Arábia Saudita é o eixo do petrodólar norte-americano. E a questão é que o Osama Bin Laden, descendente do clã do Wahhabi, do dinheiro saudita, do petrodólar americano, ele é um radical muçulmano que emigra para o Paquistão e ali eles lutam contra o exército da União Soviética. Municiado por quem? Pelos Estados Unidos. Você acha que eu estou viajando? Então vai ver o filme Rambo 3. Vai ver o filme Rambo 3, porque no filme Rambo 3, Rambo luta lá no Paquistão com os guerreiros da liberdade. Os caras do Paquistão. É uma referência direta ao Wahhabi, do Osama Bin Laden. Aí, quando termina com a União Soviética, os talibãs, não do Paquistão, mas do Afeganistão, que são os estudantes, né? Bom, significa estudantes, né? Ele falou: bom, quem é o nosso inimigo? É os Estados Unidos. A União Soviética já foi. Quem que é os Estados Unidos? Mas o dinheiro que organizou essa galera é o dinheiro de petrodólar.
Não há, assim, toda guerra norte-americana nada mais é do que o retorno do recalcado. Ponto. É o retorno do recalcado, é aquilo que a gente viu em Moisés monoteísmo, em grandes proporções. Sempre, sempre, né? Não é? Essa é a guerra americana, né? Esse é, é isso que acontece, né? E a mesma coisa que explica a organização dos nossos condomínios, né? O medo do nosso próprio desejo e o medo do outro, enquanto o desejo do outro, né? De toda forma, como não se trata de permitir que configurações atuais sejam, de maneira indevida, elevadas à condição invariante ontológica, faz-se absolutamente necessária também a produção contínua dessas construções antropológicas no exterior caótico e do passado sem lei. Ou seja, mesmo não sendo uma hipótese histórica, não há como deixar de recorrer à antropologia para pensar o estado de natureza. Assim, aparecem construções como esta que leva Hobbes a acreditar que os povos selvagens de muitos lugares da América, com exceção do governo de pequenas famílias, cuja concorda depende da concupiscência natural, não possuem nenhuma espécie de governo e vivem nos nossos dias daquela maneira brutal antes referi. Na verdade, sempre deverá haver um povo selvagem da América, à mão. Olha só, o Estado sempre deverá criar um risco de contaminação da vida social pela violência exterior, independentemente de onde esse exterior seja geograficamente no Novo Mundo ou no Oriente Médio, tadã, seja historicamente em uma cena originária da violência. Ao menos nesse ponto, Carl Schmitt é o mais consequente dos hobbesianos quando afirma que palavras como Estado, República, sociedade, ditadura, plano, Estado neutro total, etc., são incompreensíveis quando não se sabe quem deve ser, em concreto, atingido, combatido, negado e refutado com tal palavra. Política do desamparo, ao Carl Schmitt, né? Bom, meus caros, eu acho que continuamos no próximo encontro. Sim? Estamos na página 375. A gente estava na página 369. E a gente vai para política do desamparo. Então, estamos aqui. ah, no livro, na página 461. O caneta funciona. Livro, página 461. E no PDF, na página 375. Eu não sei o que vocês acham. Eu, particularmente, estou gostando demais. Eu sei que é o texto do Safato, ele é danado. E agora ele tá só apresentando Hobbes, né? Se eu conheço o Safatlinho, ele nem pôs as mangas de fora ainda. Ele está só montando o panorama. Que daqui a pouco ele vai fazer o dominó dele. Mas eu acho interessante como assim ele está falando de Moisés monoteísmo, totem tabu, psicologia das massas do eu. Ele está falando de psicanálise, ele está falando de consultório, está falando de medo, mas ele está falando de política no Brasil, ele está falando de política no século XX, ele está falando de política contemporânea no século XX e XXI, no mundo, né? Interessante, né? Como isso é potente nisso que ele está trazendo, né? Vamos ver as notas aqui da turma. A Renata, que baita aula tivemos, obrigado. Ah, obrigado, Renata, valeu. Estamos pensando aí, digam aí o que vocês acham. É muita coisa, né? Eu acho o texto do Safatli muito grávido. Por isso que ele é árido. Porque fala, como é que, assim, eu já desisti. Eu, quando eu era mais jovenzinho, eu sonhava em escrever bem desse jeito. Eu desisti. Porque é impressionante como ele consegue. Tem filosofia, tem história, tem geopolítica, tem economia, tem psicanálise. E tudo caminha junto, né? O homem é a máquina. Mas é, esse é o talento dele, né? Conta aí, o que vocês acham? A gente fica meio atordoado, né? Que você sai da aula assim com a cabeça. Mas realmente, excelente aula.
Vocês achavam Freud difícil, né? Não é? Eu falei, eu achava Freud difícil. Deixa eu começar o Safatli. Você vai ver que é bom. Mas eu acho assim, de um poder brilhante. E olha, eu me lembro, e eu acho que foi na época da pandemia. Ou foi um pouco antes, se eu não me engano. Que eu peguei para ler o livro dele, o Dar Corpo ao Impossível. Nossa, que livro belíssimo. Que livro, eu rabisquei ele inteiro, assim. E assim, eu li o livro, mas uma sensação de falar, caramba, o que você vai fazer? Eu vou voltar a ler de novo, porque é o Safatli falando desses rolê aí dele, né? E o Safatli é sempre o mesmo rolê, mas ele tá falando disso tudo a partir da dialética do Adorno. E o Adorno, assim, Adorno e Hegel, eu acho que são os homens do impossível, né? São os cavaleiros do Apocalipse, né? Então, assim, é complexo. Mas, nossa, como é. Tem certos autores que são comer peixe com espinho, né? Não pode ter pressa que você engasga. Tem que ir lendo, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado pela paciência, pela insistência e nos vemos na próxima sexta-feira com mais Vladimir Safatli. Gente, bom Tchau, descanso, gente. bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.